A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. A palavra de hoje, meus irmãos, para orarmos a oração do meio-dia. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as moléstias e enfermidades entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. E disse Jesus aos seus discípulos: A seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Graças a Deus, meus irmãos. Palavra tremenda e gloriosa no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o tema dessa mensagem de hoje para a minha vida e para a tua vida é sobre o dom de apacentar, o dom de cuidar de ovelhas, o dom de ser pastor. Meus irmãos, Deus ele tem me direcionado muito nos últimos dias a zelar das pessoas. Eu começo a olhar e ver pessoas sendo machucadas, sendo feridas. Eu vejo pregadores acusando pessoas nas suas pregações por causa dos vícios, acusando pessoas das suas fraquezas. Vejo muitas pessoas sofrendo, meus irmãos, e eu começo a observar que isso que eu estou vendo é a mesma coisa que Jesus estava vendo. Porque quando Jesus ele ia fazendo esse trabalho, eu creio que um dia Jesus ele deu uma parada ali no meio da multidão. E Jesus começou a ver o povo. Jesus começou a ver o povo, aquela multidão. Uns brigando: você pisou no meu pé. O outro: você pegou ali o que estava ali na minha carteira, na minha cadeira ali. Você pegou isso meu. E o povo brigando e contendendo: você falou mal de mim para fulano, e agora? Mas você estava difamando a minha vida. Você estava cobiçando o meu casamento. Você estava cobiçando a minha família. Mas eu vou me separar de você e vou arrumar outra, porque eu não quero saber de você. Você está se tornando uma pessoa velha, chata, enjoada. Eu não quero pessoa, eu quero pessoa mais nova. Eu não suporto você porque você está doente. Jesus observava essas coisas, meus queridos irmãos, e começava a ver que o povo não tinha pastor, que eles andavam como se não tivessem pastor. Vamos entender o que é, qual é a função de um homem de Deus, qual é a função de um pastor, o que ele precisa fazer. Ele tem que fazer curso? Ele tem que ir lá na faculdade fazer um curso para cuidar de... Irmãos, isso é bom. Mas o dom não é esse. Isso é conhecimento. Isso é bom. O dom de apacentar, ele vem de Deus. Porque o dom, ele vem com um conjunto completo de paciência, de longanimidade, de amor, de misericórdia, de justiça, de pacificação. Aonde o pastor, onde o líder espiritual, ele tem que ser um exemplo firmado, uma pessoa semelhante a Cristo. Aonde nós vamos saber semelhante, porque nós já estamos dizendo, ele está sujeito a errar, ele está sujeito a falhar, ele está sujeito a cometer qualquer coisa, como qualquer uma outra pessoa. Mas o homem que se torna uma liderança, ele precisa ter este padrão espiritual para a vida dele. Ele precisa ser justo, ele precisa ser honesto, como a Bíblia fala, ele tem que ser sóbrio. Aí o Paulo ele traz o relato, marido de uma só mulher, que quer dizer, ou seja, quando a Bíblia se relata marido de uma só mulher, não está se referindo a um ou dois casamentos, está se referindo àquela tradição dos judeus, aonde muitos do passado eram casados com duas mulheres. Não era dois casamentos, uma separação, não. E aqui não é um versículo apoiando. Vamos supor que você
não suporta mais o teu cônjuge, tá brigando, não tá aguentando mais nem olhar para a cara dele, não tá aguentando mais nem olhar para a cara dela, acha a pessoa feia, enjoada, porque tudo isso é demônio. É demônio que coloca isso na cabeça das pessoas. É tudo demônio. Mas a decisão de errar ou transgredir vem do coração do homem. Então o demônio trabalha para que o homem venha errar, mas a decisão está sobre ele, de acertar ou de errar. Então, meus irmãos, o dom do apacentar, do cuidar de ovelhas, ele é assim. A gente precisa entender que para mim apacentar, eu tenho que estar nos padrões de justiça. Que é o quê? Se tem contenda, você não vai apoiar nenhum e nem outro. Você vai agir com justiça. Isaías capítulo 11. Não vais julgar segundo o ouvir dos seus ouvidos e nem segundo o ver dos seus olhos, mas julgará com justiça e equidade. O cuidar, irmãos, o zelar. A gente tem muitas diferenças entre cuidado e entre zelo, entre bajulação e passar a mão na cabeça. Tem muita diferença. O cuidado e o zelo é quando insistentemente eu ensino a pessoa o caminho que ela deve seguir. Eu tenho aquela preocupação que eu preciso levar as palavras para aquela pessoa, para que ela não venha ter uma vida errônea, para que ela não venha ter uma vida devassa. Porque, meus irmãos, quando Jesus ele parava e ele começava a ver a multidão dessa forma, um olhando para o defeito do outro, um olhando para a falha do outro, um brigando com o outro por causa daquilo que o outro lhe fez, e não havia perdão. E Jesus, quando Jesus olhava e falava que era um povo que andava e parecia não ter pastor, quando Jesus olha e veja uma multidão que não tem pastor, Jesus fala, é uma multidão que não foi ensinada. Aí Jesus ele olha para os seus discípulos, ele vê 12. Aí ele fala para os 12, fala, olha, realmente eu vou dizer algo. A seara ela é muito grande, mas poucos são os obreiros. Orem para que Deus mande mais obreiros. Ore para que Deus mande mais lideranças. Mas Jesus está falando lideranças não segundo a vontade humana, não segundo o conhecimento humano. Porque, meus irmãos, aquela pessoa que faz um curso de pastor, assume uma igreja, logo por mais alguns dias à frente, com tantos problemas, com tantas dificuldades que ele enfrenta no ministério, ele vai ter que passar por psicólogo. Ele vai enlouquecer. Porque ele não tem o dom, ele tem conhecimento. E o conhecimento e o dom andam junto. Se eu tiver o dom e não tiver conhecimento, eu vou sofrer também. É por isso que é necessário que, além de recebermos o dom de cuidar, porque tem que partir do teu coração, a preocupação com o meu próximo. Vamos supor, eu sou pastor, sim, fui ungido a pastor, fui ungido e levantado a pastor, e eu tenho um testemunho forte, meus irmãos, a isso. Eu vendo escândalos espalhando-os por aí, pelo mundo afora, pelo Brasil e o mundo afora, escândalo dos cristãos. Eu fui para debaixo de uma árvore, levei o meu pensamento com Deus, falei, Deus, por muito tempo eu tenho fugido deste chamado, por muito tempo eu tenho fugido disso, só eu e Deus, oração em espírito. Só que agora eu aceito esta chamada para minha vida. Eu aceito que o Senhor me deu esse dom para cuidar, para zelar das pessoas, para abrir os olhos dela, para abrir os olhos do povo. Então o Senhor me deu o dom, então eu aceito, a unção eu quero, derrama sobre a minha vida. Eu aceito, estou preparado, eu quero. No mesmo dia, meus irmãos, no mesmo dia, eu fui ungido a pastor. No mesmo dia, Deus enviou o profeta veio na minha casa. O profeta entrou aqui na minha casa e eu fui ungido neste dia
a pastor no mesmo dia. Essa oração eu fiz às 3 da tarde. 6 horas da tarde, o profeta de Deus chegou aqui na minha casa e eu fui ungido por ele a pastor. Deus mandou ele vir aqui me ungir a pastor. Então, aquilo que eu tenho falado neste canal, A Voz da Libertação, desde o princípio das mensagens, que tudo são inspiradas pelo Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que querem conturbar e turbar a vossa mente, querendo te colocar impressões psicológicas, fazendo você acreditar que tudo vai ser pelos teus méritos ou por aquilo que você faz, mas não. Tudo que você fizer para Deus, Deus vai se alegrar, mas a salvação de Deus para a tua vida não é por causa dos teus méritos, não é por causa do teu esforço, por mais que a Bíblia possa dizer porfiar e lutar por entrar, mas a salvação não é por causa disso, a salvação é pela graça e pela misericórdia de Deus, aonde nem eu e nem você merece ir para o céu, nem eu nem você. Mas Deus, sendo misericordioso, bondoso, longâmino, cheio de amor, falou: não, eu entendo que eles são seres humanos, eles erram, eles falham, mas eu tenho um projeto. Jeremias, ele diz isso para Jeremias, fala: Jeremias, eu tenho um projeto com a humanidade. É difícil para o homem suportar. É difícil para o homem andar nos meus caminhos como eu quero. São poucos aqueles que andam como eu quero, mas a maioria anda disperso. Só que eu vou fazer uma coisa. Vai chegar um dia, Jeremias, que eu vou pegar e vou pôr a minha lei no coração deles, e eles nunca mais vão pecar. Eu vou pegar o meu temor e vou colocar dentro do coração deles, e nunca mais eles vão querer fazer maldade. Eu vou pegar toda a minha escritura, tudo aquilo que eu sou, e vou colocar dentro do ser humano, e eles nunca mais tenderão a serem obstinados. Então, meus irmãos, vamos agora especificar algumas coisas. Eu vou ser aqui breve nesses exemplos sobre qual é a verdadeira posição de um pastor, o que o pastor precisa fazer, o que ele tem que fazer, qual é a obrigação de um pastor, qual é o que ele precisa mostrar para as suas ovelhas sobre o que ele é. Primeiro ponto, ele tem que mostrar ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é pela quantidade de pulo, não é pela quantidade de palma que bate, e muito menos pelos incessantes glorificações, pelas incessantes glorificações. Porque tudo isso, meus irmãos, é um dever do ser humano glorificar a Deus. É um dever que nós devemos ter dentro de nós, de todos os dias glorificar a Deus. Mas o homem de Deus, a liderança, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Ele precisa estar pronto para tudo. Ele tem que estar pronto para resolver tudo. Ele tem que estar pronto para toda boa obra. Ele tem que estar pronto para tudo que for feito aos olhos de Deus. Ele tem que estar pronto. Ele tem que estar na posição. O que o pastor ele precisa fazer? Quais são as funções? Quais são as suas obrigações? É dever de todo pastor que foi escolhido por Deus, que tem o dom de apacentar, que tem o chamado de apacentar, que ele, se a igreja, se o corpo da igreja, na verdade ali a casa de oração, tem muitos membros, ele precisa tomar a iniciativa de levantar obreiros, e tem que ter suporte nesses obreiros, que esses obreiros venham a ter o mesmo suporte, o mesmo pensamento espiritual, as mesmas características do pastor, para que esses obreiros venham passear pelas casas dos irmãos a fim de os ajudar nas suas dificuldades.
Porque todo pastor ele deve estar constantemente ao pé das suas ovelhas, observando se não há nenhum problema, observando se não há nenhuma solução. Por quê, meus irmãos? Porque eu estou falando algo, eu já cansei de entrar em muitos lugares, em muitas igrejas, que tinha ovelhas lá, crentes, pessoas crentes que estavam com depressão, e os pastores não sabem. Já cansei de entrar em lugares, meus irmãos, em pessoas que estavam pensando em se suicidar, os pastores não sabem. Já cansei de entrar em lugar que pessoas estavam passando necessidade, passando fome, passando tantas agonias, e os pastores não sabiam. E eu vim aqui condenar eles, não. Eu vim aqui falar, não, irmão, só eu posso dizer aqui, juntamente com os irmãos, pastores, o que é pastorear. É muito complicado, meus irmãos. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade porque uma palavra mal falada, no dia do juízo, nós vamos ter que ter diálogo com Deus. Então tem muitos pastores que o quê? Eles precisam ser manso. As características de um pastor é mansidão, temperança, paciência, longâmino, amoroso, justo, reto. Que é o quê? Tem problema na igreja? Você não sobe em cima do altar e não fica descarregando em ninguém, não. Vai lá na casa da pessoa e conversa em particular. Alguém pecou? Foi descoberto? Não envergonhe a pessoa na frente da igreja. Ah, mas Paulo mandou... Não. Tem coisas que até o apóstolo Paulo ele estava falando e eu posso dizer, ele falava isso fora de si. Por isso que Deus teve que colocar o espinho na carne dele. Porque tinha coisas que Paulo falava que não era, que nem fala, que é como nós. Às vezes nós falamos algo e fica relatado. Isso aqui é uma carta que ele relatou, porque Paulo estava zangado. Paulo estava chateado. Paulo estava entristecido com a igreja de Coríntios. E por isso que ele falou, eu vou lá e vou expor todo mundo, e vou entregar para Satanás, e vou fazer isso, porque estava dando escândalo. Então ele se zangou, ele não conseguiu se conter, ele errou. E eu vim aqui condenar Paulo? Não, irmãos. Eu vim mostrar para você a dificuldade que é você suportar uma carga, um peso. Então é isso, manso, apto para ensinar. Você está pronto. Tem sabedoria já o suficiente para poder resolver e solucionar o problema. Não é paulada. Ah, porque pastor tem cajado e eu tenho que descer o cajado na ovelha. É necessário? Realmente é necessário? Então, irmãos, agora que você vai entender o maior motivo que um pastor tinha um cajado. Eu vou contar agora para você esta revelação profunda do Espírito Santo, a simbologia do cajado. O pastor, ele tem um cajado porque ele tem ovelhas. E ali o cajado dele simboliza, quando ele vai meter o cajado na ovelha, ele não bate com força. Ele só trisca na ovelha, porque a ovelha ela não é rebelde. A ovelha ela não é obstinada. A ovelha não é cruel como um bode. Não, a ovelha ela é mansa. Ela é amorosa. Mas ela às vezes é muito curiosa. A ovelha é muito curiosa. Às vezes ela quer conhecer alguns... Olha para uns pastos e bé. E vai querer ir lá. Bé. E vai lá. Eu vou. Aí ela está indo. Aí o pastor vê que aquele caminho não é bom para ela. Ele pega a ponta do cajado e trisca na ovelha. Ela já entende que aquilo não é. Então quando o salmista fala, tua vara e o teu cajado me consola, está querendo se dizer que quando Jesus trisca o cajado dele em nós, ele fala, ei, ele fala pelo Espírito Santo, ei, o caminho não é esse, ei, não é por aí que você tem que ir, ei, não é guardando mágoa do seu irmão que você vai ser vitorioso, ei, você tem que parar de ser ressentido, ei, você tem que transformar o teu entendimento como está na Escritura, ei, você não é dessa forma. O Senhor Jesus, ele age assim.
Ele pega a ponta do cajado dele e trisca na gente. Então a gente começa a olhar, a gente assusta. Opa, onde eu tô? Aí a gente olha, não, esse caminho não é bom para mim. Então eu vou pelo caminho que é bom. Qual o caminho que é bom? Não, é o caminho perto do pastor. Porque se eu me afastar aqui e vier um lobo, ele vai me devorar. É agora que entra a revelação profunda. Quando o lobo ele vem, ele tem que passar pelo pastor para poder chegar nas ovelhas. E para ele passar no pastor, é aí que o pastor tem o cajado. É a autoridade de você mandar Satanás ir para o inferno. Se Satanás está entrando dentro da casa de oração para fazer arruaça, se Satanás está entrando dentro da tua casa de oração, homem, que Deus te colocou você como líder, como anjo da igreja, se Satanás está entrando aí para promover contenda, discórdia, difamação, malefícios, coisas que venham prejudicar até mesmo a tua imagem, pega o teu cajado e acerta o diabo. Teu cajado não é para machucar a ovelha, teu cajado não é para humilhar ninguém, o teu cajado não é para você machucar nem ferir as almas que Jesus colocou na tua mão, mas o teu cajado é para você acertar a cabeça do diabo, é para você amassar a cabeça da serpente, dizendo: estas almas são propriedade de Deus e você não vai tocar nelas. Estão entendendo, meus irmãos? Esse negócio de pastor sentar na cadeira e ficar machucando os irmãos, porque eu tenho que bater duro, porque eu tenho que pregar duro, porque eu tenho que fazer isso. O cajado que Deus te deu não foi para machucar a ovelha. O cajado que Deus te deu não foi para ferir o coração das ovelhas, não foi para machucar ela, mas o cajado que Deus te deu foi para acertar na cabeça do lobo, foi para acertar na cabeça do leão, foi para acertar na cabeça do urso, é para ferir a cabeça da serpente, porque Deus te deu este cajado e simboliza a autoridade para vencer todos os problemas que vêm tentar destroçar aquilo que Deus te entregou. É palavra tremenda, meus irmãos. Você está achando que cajado é para qualquer um? Por isso que tem muita gente que está falando: eu não volto mais para a igreja, porque eu chego na igreja é só pancada, é só pancada. A pancada tem que ser no diabo, a ovelha tem que ser cuidado, você tem que tirar os carrapichos dela, você tem que cuidar dela. Ah, mas isso aqui não é ovelha, é bode. Cuidado, irmãos. Deus, ele transforma todos os seres humanos, e até mesmo um bode pode se tornar uma ovelha um dia. Ele pode abandonar a rebeldia e praticar juízo e justiça. E a ovelha pode se dispersar e pode ir pelos caminhos tortuosos. Hoje eu vim nesta palavra, não vim condenar pastor, não vim condenar obreiro, condenar diácono, não vim condenar ninguém, mas vim mostrar o cajado que está na tua mão, para que você tem que usar, como que você tem que usar. Tem muitas coisas que eu queria falar aqui, mas se eu falar vai ficar muito extenso, e eu deixo essas palavras aqui. Certa feita, quando Deus preparar, nós vamos estar aqui nos ensinos, e eu vou estar ensinando, com ensino de 1 hora mais ou menos, 40 minutos, e nós vamos estar ensinando sobre o pastoreio, que são mensagens avulsas, que o Espírito Santo traz para a gente ensinar você. Então você é um pastor, você está sem direção de como resolver esses problemas na igreja, você está enfrentando essas dificuldades, pega essa palavra que foi dada hoje para a tua vida, o cajado que Deus te deu, que não é para ferir a ovelha, não é para machucar a ovelha, mas é para você acertar a cabeça dos teus inimigos. É a autoridade que o Senhor te deu para repreender o diabo, para mandar ele de volta para o inferno. É a autoridade que Deus te entregou sobre as tuas mãos para que você vença todas as guerras. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora a oração do meio-dia. Que Deus nos abençoe. E nessa oração vamos rogar ao Pai que Deus venha levantar mais ceifeiros, mais pastores segundo o seu coração, que venha apacentar o rebanho de Deus com bastante equidade, com bastante amor, com bastante destreza. Amém? Graças a Deus.
Oremos, meus irmãos, então, a oração do meio-dia. Glorioso Deus e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós oramos a Ti, meu Deus, neste momento glorioso, para que o Senhor venha, meu Pai, ouvir a nossa oração, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Ah, Senhor Jesus, Pai, o Senhor falou que a seara é muito grande e poucos são ceifeiros. Deus, envia mais obreiros, Papai querido, para a seara. Deus, envia mais obreiros, Deus querido e Deus amado, para poder apacentar o Teu povo, para poder apacentar o Teu rebanho, para poder, meu Pai, cuidar das Tuas almas. Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel, neste momento, meu Deus, de oração, humildemente nós oramos, pedindo, meu Pai, que o Senhor também venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar mais sabedoria, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, mais entendimento, pelo dom, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem entregado ao Teu povo, o dom de apacentar. Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel, ensina-nos, meu Pai, a apacentar o Teu povo, ensina-nos, meu Deus, a cuidar das Tuas almas, ensina-nos, Senhor Jesus querido, oricanta labassurianda cantarábia, reclame anagassuri beclove andegai, Espírito da glória de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Deus poderoso, Deus fiel, nesta hora gloriosa de oração, eu oro aqui, meu Pai, em favor desta vida, para que o Senhor venha ajudar ela, Deus querido, para que o Senhor venha retirar os carrapichos, para que o Senhor venha tirar as feridas. Deus poderoso, Deus maravilhoso, príncipe da paz, visita esta pessoa agora neste momento, garantindo, Senhor, o milagre, garantindo, Senhor, meu Deus, a maravilha, garantindo, meu Pai, a transformação e a regeneração. Espírito Santo de Deus e da verdade, entrega a cura, bênção, milagre e vitória, entrega maravilhas, sinais de prodígios. Pai, o Senhor conhece, Deus santo, Deus fiel, o nosso coração, a sinceridade, meu Pai, que cada pessoa tem contigo, a sinceridade que nós carregamos, meu Pai, diante do Senhor. Por isso nos ajuda, nos dá instrução, Deus querido e Deus amado, para que todos os dias venhamos melhorar na Tua presença. Nós oramos, meu Pai, nesta oração agora, certos, meu Pai, da vitória, certos, meu Deus, do milagre, que grandes maravilhas o Senhor vai operar nesta hora poderosa de oração. Nós Te agradecemos, meu Pai, humildemente, por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Louvado seja Deus.